Olá, muito bom dia para você. A aproximação da nova estação promove alterações e pode provocar pancadas de chuva em meio ao calorão e à baixa umidade. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes e você vai ver também. Bombeiros resgatam o trabalhador que sofreu queda de 7 metros. Faltando pouco para as eleições, qual é a situação do seu título eleitoral? Pastor pede ajuda para conseguir pagar tratamentos médicos. Codema questiona secretário sobre impactos na revitalização da Lagoa Grande. Esse é o 30 Minutos que começa agora. Nessa quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate de um trabalhador que sofreu queda de aproximadamente 7 metros em um silo de armazenamento de sementes na antiga Casengue. O local está passando por readequações para ser reativado por uma empresa privada. A gente foi acionado por volta das 18 horas, mais ou menos umas 17, 17h30. Nós chegamos no local, verificamos que o indivíduo estava caído dentro de um buraco de formato quadrado, cerca de 1 metro, a máxima dimensão dele. Nós fizemos a montagem de um tripé, um sistema de redução de força, descemos um dos nossos militares acessando este indivíduo, levamos um assento para ele de altura. Este militar passou esse assento na vítima e aí nós içamos a vítima e posteriormente o nosso militar. Os dois, a vítima foi salva sem ferimentos graves, né? Aparentemente sem ferimento algum, inclusive. Nosso militar também saiu com a integridade física resguardada, conforme o que já esperávamos. A vítima recusou atendimento, já havia uma equipe do SAMU no local, com o médico presente inclusive. Ele assinou um termo circunstanciado de recusa de atendimento, né? E aí a família dele, né? A esposa dele também estava no local. Os chefes dele também, parece, né, o pessoal da empresa dele, e ele recusou atendimento. Ele estava responsivo, falou que queria trabalhar novamente, mas assim, a gente não pode levar ele à força, né? O familiar estava lá, os chefes dele estavam lá, ele assinou o termo lá, o médico também estava de SAMU, então foi isso que aconteceu. Ele recusou atendimento, mas a princípio sem lesões graves. Na sequência aqui no 30 Minutos, faltando pouco para as eleições, qual é a situação do seu título eleitoral? Você vai ver também que pastor pede ajuda para conseguir pagar tratamentos médicos em Patos de Minas. Neste período, aumenta o número de atendimentos do serviço Disque Eleitor. Uma das solicitações mais frequentes é sobre a regularização do título eleitoral. Mesmo que o título de eleitor esteja com multa em aberto, o eleitor conseguirá votar este ano. Quem que não vai poder votar? Aquelas pessoas que tiveram título de eleitor cancelado ou suspenso por alguma condenação criminal. O título é cancelado no caso, por exemplo, de o eleitor que deixa de votar em 3 eleições consecutivas e não justifica durante esse período. Aí o título é cancelado. Nesse caso, a pessoa não consegue votar. Mas se ela estiver devendo uma multa, 2, que não sejam multas consecutivas, de eleições consecutivas, ela consegue votar sim. Quem tiver na situação irregular tem tempo hábil ainda de poder resolver isso para essa eleição ou não dá mais tempo? Não, para essa eleição não dá mais tempo, né? O prazo para poder regularizar a situação foi até o dia 4 de maio. Neste caso, quem não conseguiu regularizar a situação do título até agora, nessa eleição ele não vota. Aí, e nem justificativa ele tem que fazer, né? Não, porque ele não vai conseguir justificar porque o título está cancelado. No portal do TSE, na internet, na área autoatendimento, é possível consultar a situação eleitoral para saber se o eleitor está apto a votar. O TSE divulgou um balanço das candidaturas às eleições 2022. No país, foram 26.778 consideradas aptas. 719 foram indeferidas. Veja os dados divulgados para Minas Gerais. Ao longo dos anos, o número de candidaturas vem só subindo em Minas Gerais. Em 2018, eram 2.374. Já em 2022, 2.562, aumento de 7%.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, dessas 2.562 candidaturas registradas, 2.470 foram consideradas aptas e 92 inaptas. Entre estas, 58 por renúncia do candidato e 34 foram indeferidas. Outro dado importante divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral é em relação ao voto em trânsito. Minas Gerais registrou recorde nesse tipo de pedido para as eleições de 2022. Foram 35.548 solicitações para o primeiro turno e 32.922 para o segundo turno. Os números praticamente triplicaram em relação a 2018. Naquele ano, 12.237 pessoas pediram voto em trânsito para o primeiro turno e 11.741 solicitações para o segundo turno. No site do TRE Minas, o eleitor encontra informações sobre os locais de votação. Caso o eleitor habilitado para votar em trânsito não compareça à sessão, deve justificar a ausência, inclusive se estiver no domicílio eleitoral de origem no dia da eleição. A justificativa não poderá ser feita no município por ele indicado para o exercício do voto. O voto em trânsito só está disponível nas capitais e em cidades com mais de 100 mil eleitores. A gente muda de assunto para mostrar agora o apelo do Renato, que está doente e vem vivendo um drama por não ter condições de pagar pelos tratamentos médicos. Toda a família de Renato Kleber sofre de uma doença genética e fazem tratamento pelo SUS em Uberlândia desde 1999. A gente é portador, de um problema genético chamado polipose adenomatosa familiar. Segundo o médico que a gente trata com ele já há 20 anos, Dr. Renato, lá em Uberlândia, ele veio nos explicando que esse problema ele vai afetando outras áreas do corpo. E devido à medicação que às vezes a gente toma para poder regulamentar o intestino, isso veio causar cálculos renais, principalmente no caso do Renato. Desde o dia 7 de setembro, o pastor começou a sofrer com cólicas de rins e procurou a UPA. Fez tomografia, ele pediu a internação lá na UPA, porém eles não internaram ele, e isso veio agravar o quadro, ao ponto de dar uma infecção dentro dos rins, e isso, a pedra também que estava dentro dos rins, fechou o canal, e teve que passar por cirurgia para não correr o risco de perder os rins. A cirurgia realizada foi para a colocação de um catéter dentro dos rins, para fazer a dilatação da uretra. Ele vai precisar ficar 21 dias com equipamento. E a infecção é grande a infecção, tinha muito pus nos rins, teve que lavar, fazer hidrato dele e colocou, e eu não posso sequer ter um sintoma de febre. Nesses 21 dias eu tenho que voltar a internar, fazer outro processo totalmente diferente. Então é um estágio bem melindroso e complicado. Renato precisou ir para um hospital particular, mas não possui plano de saúde. Ele é pastor de uma igreja sem fins lucrativos, não recebe um salário e, portanto, não consegue arcar com os custos da internação e cirurgia, que já está em torno de R$20 mil. Se precisar de alguma internação, já vai aumentar a quantidade, o valor dos gastos. Então a gente está pedindo ajuda, para quem puder nos ajudar, doando, a gente vai estar passando o Pix, vai estar deixando todas as formas de entrar em contato para quem quiser ajudar a gente. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, Codema questiona secretário sobre impactos na revitalização da Lagoa Grande em Patos de Minas. Em comemoração ao Dia do Cliente, a Clínica Mais Exames está presenteando você com um super desconto nas consultas médicas e exames de imagem como raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia e exames cardiológicos com 10% de desconto e exames laboratoriais com 15% de desconto. Todas as consultas médicas por apenas R$ 150 e parcelamento em 3 vezes sem juros no cartão. Ortopedista, psiquiatra, dermatologista, cardiologista e muito mais. Então não perca essa oportunidade de colocar a sua saúde em dia, tá? Ligue já no 3814-1616 ou no 99862-1616. Na reunião do Codema dessa quarta-feira, ambientalistas questionaram o secretário de Agricultura sobre os impactos das obras de revitalização na orla da Lagoa Grande.
O tema discutido na reunião de ambientalistas que integram o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, Conselho Integrado de Meio Ambiente, o CIMA, e Organização de Desenvolvimento Sustentável foi a revitalização da Orla da Lagoa Grande, através do programa Viva Patos. A empresa Unimed é quem fez a adoção do local, aonde serão gastos 1,5 milhões de reais. O projeto ele traz o melhoramento paisagístico de toda a orla, traz melhorias na questão dos pontos de comercialização para pessoas que estão lá. Nós vamos ter 4 quiosques, né, para a questão de comercialização. Traz a questão, vamos manter o parquinho, a academia. Então, o projeto ele visa principalmente a reestruturação física do espaço. Dentre vários assuntos foi discutido a supressão de árvores do local, ou seja, a retirada de algumas delas. No projeto inicial, cerca de 70 árvores seriam cortadas para a implantação de outras unidades. Porém, depois da reivindicação dos órgãos de meio ambiente, apenas parte delas devem ser cortadas. O CODEMA aprovou a supressão parcial por entender que algumas não têm necessidade de ser retiradas. Algumas sim, que já estão comprometidas em fase de senescência, e outras estão debaixo de outras copas que elas não têm condição de desenvolver. Então, com isso, essas árvores foram aprovadas para ser suprimidas e substituídas dentro do projeto paisagístico e um projeto de arquitetura. Nós fizemos uma análise técnica, fomos lá, a equipe da secretaria, né, pessoas que têm capacidade de conhecimento técnico, fez o levantamento fitossanitário dessas árvores, desses indivíduos, e esses serão retirados. Os que serão colocados são espécies que podem realmente ser cultivados dentro do espaço. Ainda de acordo com o secretário, as obras para sanar os problemas de alagamento na rua Barão do Rio Branco, que fica ao lado da Orla da Lagoa Grande, também devem ser feitas. Esse projeto nós sentamos com a empresa, né, que vai executar, com a Progesti, a pessoa que fez o projeto, né, e em cima disso nós estamos trabalhando com o planejamento. O projeto ele está sendo readequado para que possa permitir a maior escoamento e infiltração daquela água. Além da revitalização da área, câmeras de segurança do sistema Olho Vivo serão espalhadas por toda a orla da lagoa. Seguranças também irão fazer a fiscalização do local para evitar crimes como tráfico e uso de drogas e contará com o apoio da Polícia Militar. Na revitalização desses parques, né, porque a lagoa também é um parque, então tem que ter respeitado todo esse regimento desse parque que se chama Parque Doutor Itagiba. Então, nós votamos aqui, deliberamos na área socioambiental. Então, a gente contempla todas as questões da sustentabilidade, desde o solo, né, da água e também da arborização urbana em Patos de Minas. Olha, já aqui no 30 Minutos a gente vai falar sobre as mudanças do clima na região com a proximidade aí da primavera. Olha, cuide da sua imunidade, hein? Precisamos nos proteger e por isso eu trago o melhor aliado, o Cronovit Imune, um suplemento alimentar rico em vitamina C, D, E, selênio e zinco, que vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo, te deixar sempre pronto. O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia e reforça a imunidade sem precisar pagar mais caro por isso. Então vá até a Drogaria Cristina mais próxima a você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas. A linha completa Cronovit você só encontra na Drogaria Cristina, são 4 filiais em Patos de Minas para melhor lhe atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem. Drogaria Cristina cuida mais de você. E olha, entre os dias 22 de setembro a 1º de outubro, o Grupo de Oração Mulheres de Flores e Aço promove a novena de Santa Terezinha. Em 2022, o Grupo de Oração Mulheres de Flores e Aço completará 9 anos de existência em Patos de Minas. O Grupo de Oração tem 9 anos, a gente iniciou o grupo com a novena de Santa Terezinha no mês de setembro e éramos 5, 6 pessoas, o início do grupo.
A coordenadora Tassiana Carvalho explica a origem do nome do grupo, que se reúne todas as quartas-feiras e hoje é composto por cerca de 50 mulheres. Esse nome foi sugerido por uma das fundadoras do grupo, Dona Olga, nossa querida, uma das mais velhas do grupo, ela gosta de falar isso. E com um dia que a gente estava conversando, batendo papo para decidir o nome do grupo, ela sugeriu, inspirado num livro que existe do padre Fábio de Mello, que é Mulheres de Aço e Flores. Aí a gente só inverteu o nome e vive esse carisma, esse lado feminino, de flor, de ser sensível e esse lado forte também de ser mulher. E a tradicional novena de Santa Terezinha, que culminou na fundação do grupo de oração, já está com data marcada para acontecer. Nós começamos a novena no dia 22 de setembro e encerramos no dia 1º de outubro com a missa, né, que é o dia de Santa Terezinha. Nós iniciaremos aqui, né, nos dias de segunda a sexta, às 19 horas, aos sábados às 18 e no domingo às 16 horas. A novena será realizada na sede da UFO Pavonianos, que fica situada na rua Padre Pavone, número 53, no bairro Rosário. Estamos convidando todas as mulheres para participarem conosco. Esse ano nós faremos uma novena linda, em nome de Jesus, né, por devoção a Santa Terezinha, 100% presencial. Nós não iremos transmitir, né, então eu quero convidar a você a rezar conosco, a virem aqui na Capela dos Pavonianos, né, participar dessa novena conosco, que este ano completam 9 anos de novena, 9 anos de devoção, 9 anos de amor, né, e entrega a essa intercessora. Para mais informações, basta procurar pelo grupo de orações Mulheres de Flores e Aço nas redes sociais. Nós temos o Instagram, Mulheres de Flores e Aço, temos também um canal no YouTube, né, e temos também um grupo no WhatsApp, né, que já está quase lotado, mas às vezes a gente encontra um lugarzinho lá para você. Calor e tempo seco têm sido marcas desta transição entre estações. Mas o que esperar das mudanças para a primavera que começa já no dia 22 de setembro? A aproximação da nova estação promove alterações no clima das regiões. Exemplo disto é o calorão que tem ocorrido nos últimos dias. Na verdade, marca o momento em que o Sol se desloca do hemisfério norte para o hemisfério sul. Não é que o Sol se desloca, é que a incidência perpendicular dos raios do Sol sobre a superfície da Terra passa a acontecer no hemisfério sul. Isso faz que quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a superfície da Terra, acontece um maior aquecimento daquela região. Então nós podemos esperar que a partir do próximo dia 22, nós tenhamos uma maior quantidade de radiação chegando sobre o nosso hemisfério, o que traz o calor que nós já estamos começando a observar aí, né? O climatologista explica o que deve significar esta incidência maior de sol para o Alto Paranaíba e Noroeste. Primeiro, os dias vão ficando maiores e esse dia 22 é o que nós chamamos exatamente do equinócio. É uma data em que nós temos 12 horas de luz, que seria 12 horas de dia, e 12 horas de noite. Ou seja, o Sol nasce por volta das 6 horas da manhã e se põe por volta das 6 horas da tarde. E isso fazendo com que a gente tenha noite e dia com a mesma duração de tempo. Em meio ao tempo seco, a expectativa é pela mudança na direção dos ventos para o início da primavera. No momento nós temos ventos que são predominantemente soprando da região sudeste para a região noroeste. Passava aqui sobre a nossa região, eventualmente causava alguma inquietação na atmosfera, mas nada que pudesse promover chuva. O que nós esperamos é que a partir de agora já comece a formar uma inversão dessa direção de vento e que venha ventos da região norte-noroeste para a região sudeste, trazendo chuva, né, trazendo umidade. E a partir de hoje nós já podemos começar a observar essa mudança de direção de vento. Então nessas primeiras instabilidades aí, nós vamos ver uma formação de vento, pode haver trovoadas e já vai dar início aí ao que nós chamamos de estação chuvosa. Mas o calor continua. A ideia é que nós vamos ter um acréscimo de temperatura à medida que nós entramos ou caminhamos para o verão, que seria a maior quantidade de radiação. Olha, com frequência o jornalismo da NTV vem noticiando vários pedidos de ajuda de pessoas que dependem de cirurgias ortopédicas, mas que esbarram na demora pelos atendimentos na rede pública de saúde. Situação que provoca muitos riscos aos pacientes que estão nas filas de espera.
Desde o início da pandemia, o jornalismo da NTV vem acompanhando a situação de pacientes que aguardam cirurgias ortopédicas pela rede pública. A fila de espera é grande e muitas vezes essa espera piora o quadro clínico dos pacientes. No dia 28 de junho, mostramos o caso do Gabriel, um jovem de 19 anos que havia sofrido um acidente de moto e acabou fraturando o braço. Na ocasião, ele já estava há 30 dias na Santa Casa esperando uma transferência para operar o braço. Agora já se passaram 4 meses. Por causa da longa espera, o braço do jovem chegou a afinar. A família ganhou a causa na justiça, mas até o momento não há uma data definida para que Gabriel passe pela cirurgia para recuperar o movimento do braço. Recentemente, mostramos também o caso do Manuel Otávio, que havia fraturado o tornozelo. Além disso, ele sofre de epilepsia e trombose. Realizou a cirurgia no dia 8 de setembro, mas antes disso teve que esperar por 30 dias. Nesse tempo, seu quadro de trombose piorou e ele teve complicações pós-cirúrgicas. Precisou ir para o CTI. Realizou também um cateterismo. Se esse procedimento não tivesse tido o resultado esperado, Manuel poderia ter perdido o pé. O recomendado é que cirurgias ortopédicas sejam realizadas entre 7 e 10 dias no máximo. Passado esse prazo, a situação do paciente fica cada vez mais delicada. Alteraria muitas vezes o tipo de cirurgia, muitas vezes o osso já começou a colar e teria que quebrar o osso novamente. Muitas vezes pode modificar o prognóstico da doença, pode agravar, o paciente ficar com algumas sequelas. Nesses casos, é necessário um cuidado a mais no pós-operatório. Nos casos pós-operatórios de fratura, é muito importante a participação do fisioterapeuta. Ele vai nos ajudar a uma recuperação mais precoce, a um fortalecimento muscular, a um ganho de movimentos, a segurança do paciente, até segurança até para voltar a andar quando a cirurgia é nos membros inferiores. O 30 Minutos está ficando por aqui, promete voltar amanhã às 10h50 da manhã e à noite eu te encontro logo mais no NTV News na análise, porque hoje quem apresenta é o Matheus Borges, viu? Obrigado pela companhia, amanhã a gente se encontra aqui no 30.